Podemos nos sentar. Meus irmãos, é muito forte a cena que agora nós presenciamos nesta sexta-feira da Paixão. Após termos celebrado com toda a igreja a liturgia da Paixão e Morte do Senhor, após termos sido alimentados com a Eucaristia, que é resultado da paixão e morte de Cristo, após termos adorado a Cristo e o venerado na cruz, na qual morreu pela nossa salvação, vamos acompanhar a tradicional cerimônia do descendimento da cruz. A cruz é sinal de salvação. O apóstolo Paulo afirma que, com toda a radicalidade, que há somente um meio de libertação: a cruz de Cristo. Opõe-se a todos os que buscam apoio em tradições religiosas, em ritos vazios, manifestações de poder. Anunciar a cruz de Cristo é excluir toda a necessidade da lei dos judeus ou até mesmo da circuncisão. A cruz é esvaziamento. O caminho seguido por Jesus foi de renúncia a todos os privilégios e a todos os poderes que lhe davam superioridade. Renunciou aos direitos de Deus. Jesus, sendo Deus, renunciou à onisciência, à onipresença, à onipotência e até mesmo aos direitos de um homem livre. A cruz é o esvaziamento de todo o poder. Significa assumir a condição de escravo, condenado injustamente e expulso do seu povo para morrer como um reprovado, visivelmente rejeitado. O esvaziamento de Jesus se manifesta na sua perseguição, na prisão, no opróbrio da morte crucificada. Jesus morre como um herege excomungado. Em toda a sua vida, Jesus não fez outra coisa a não ser rebaixar-se. Escolheu de tal modo o último lugar que ninguém lhe poderá tirar. Jesus não se contentou em descer o primeiro degrau, sendo Deus e aparecendo como homem. Desceu ao segundo degrau, tomando a forma de homem escravo, humilhado pela perseguição injusta. Não foi escravo de nascença nem de conquista, mas foi escravo voluntário. Vida de serviço, voluntário aos homens, sem sequer ter sido reconhecido. O terceiro degrau acentua e explicita ainda mais o segundo: sendo servo, se fez servo obediente. Esvaziar-se é humilhar-se. Aqui, porém, a condição de escravo vai até a morte, e morte de cruz. Esta morte sublinha a ausência total de poder do escravo, pois a morte na cruz é uma morte maldita, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Que lições nós podemos aprender do Mestre na cruz? Tende em vós os mesmos sentimentos dele. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Em nossa vida, somos convidados a seguir o mesmo caminho de Jesus, a mesma prática de despojamento, esvaziamento de si, ser servo voluntário, que se coloca livre e generosamente a serviço de todos.
O que mais podemos aprender de Cristo na cruz? Gratidão. Gratidão. Devemos ter muita gratidão por Jesus. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse Jesus, o que seria de nós, meus irmãos? Morreríamos em vão. Não haveria esperança. Não haveria esperança. Ontem ainda nós falávamos exatamente isso, não é? Exatamente isso, no enterro. Se não fosse Jesus, do que valeria viver a vida para terminá-la dentro de um túmulo? Mas se não fosse Jesus, não haveria esperança. Ele é a nossa esperança. Por isso, hoje é dia também de agradecer. Agradecer ao Senhor por morrer por nós, a fim de que a morte não seja em vão, mas a nossa morte se una à dele, para com ele também nós podermos participar da sua ressurreição. Devemos nos aproximar da cruz e diante dela ficarmos de joelhos, em oração, em lágrimas, cheios de gratidão. Não há caminho de subida, não há caminho para o reino de Deus que não seja passando pela cruz. Este é o grande ensinamento que Jesus também nos dá nesta tarde. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele permanece só um grão de trigo, mas se morre, ele produz muito fruto. Eis aqui o fruto produzido pelo derramamento de sangue de Jesus. Estamos aqui porque fomos conquistados, atraídos por Ele. Dele recebemos a fé, dele recebemos a esperança, e nele somos chamados também a viver o amor. Por isso, meus irmãos, a cruz não é um ornamento. Muita gente anda com a cruz pendurada no pescoço, no braço, coloca na porta de casa para tirar mal olhado, olho gordo. A cruz é ostentada em todos os lugares, mas cuidado, a cruz não é um ornamento, a cruz é um mistério de amor. A cruz não é apenas um ornamento, não é uma imagem, mas a cruz é um mistério, um caminho de amor. Por isso nós devemos sim ter a cruz em casa, mas a cruz deveria estar sempre no lugar de destaque da nossa casa, junto à mesa da refeição, ou junto na sala onde nós mais permanecemos, aonde mais nós estamos, a cruz deveria estar, pois nós deveríamos olhar para a cruz todos os dias e dizermos: Senhor, que eu também assuma a minha cruz de cada dia, que eu aprenda a viver esse mistério da cruz, que é o esvaziamento, o despojamento, a humildade, a entrega, a oblação, o amor, que eu ame cada vez mais. Por isso a cruz não pode ser um ornamento, um enfeite, mas a cruz tem que ser um projeto, um plano de vida. A cruz tem que ser uma identidade nossa. O cristão não é só aquele que carrega a cruz, mas é aquele que vive o mistério da cruz. A cruz não é um ornamento, mas é o mistério do amor de Deus. Não se percebe o cristianismo sem se perceber esta humilhação profunda do Filho de Deus, fazendo-se servo até a morte, e morte de cruz. Olhemos para a cruz. Foi ali,
após o último suspiro, que apareceram dois homens, dois amigos sensibilizados. Sim, é na hora mais difícil que os amigos verdadeiros entram em ação. Quando todos abandonam Jesus, José de Arimateia, que conforme o Evangelho de Lucas era um homem bom e justo, membro do conselho, que não tinha aprovado aquela decisão nem a ação dos outros membros. Ele esperava a vinda do reino de Deus. José de Arimateia havia pedido a Pilatos o corpo de Jesus. O outro, chamado Nicodemos, era fariseu, príncipe dos judeus. Certa vez procurou Jesus à noite, às escondidas, e Jesus o preparou para aquilo que deveria acontecer. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Nicodemos estava convencido da divindade de nosso Senhor. Os dois se aproximaram do Monte Calvário com as faixas, os lençóis, os perfumes, e pedem permissão a Maria para enterrarem o seu filho. Primeiro retiram a inscrição: INRI, Jesus Nazarenos Rex Ideorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, latim e grego. Jesus, interrogado por Pilatos se era ele o Rei dos Judeus, respondeu: o meu reino não é deste mundo. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos, ciente deste diálogo, mandou escrever e cravar o letreiro na cruz, contra a vontade dos chefes dos sacerdotes. A inscrição é agora uma profissão de fé incontestável: Pai, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus se fará na terra dos homens, quando os homens ouvirem e obedecerem à voz de Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Retiram delicadamente a coroa de espinhos. Puseram uma coroa falsa naquele que era o rei verdadeiro. Era uma coroa de espinhos. Não um espinho qualquer, media mais ou menos entre 7 e 10 centímetros, tão rígidos que poderiam até furar o crânio de uma pessoa. Os espinhos pontiagudos torturaram o corpo daquele que assumira a nossa natureza humana, para que mais próximo de nós nos fizesse sentir a liberdade e a suavidade do amor a Deus. Os espinhos simbolizam as consequências do pecado. Mas como pode ser que em pleno século 21 tenhamos ainda hoje que nos presenciar tanta desumanidade, tantos espinhos que ainda ferem Jesus, os espinhos que cravam as famílias, a sociedade marginalizada, as crianças inocentes, ou até mesmo ainda os não nascentes, crianças que são abortadas, espinhos que ainda continuam a perfurar a cabeça de Jesus, sofrimentos que ferem o seu divino coração. Desprendem o braço direito, retiram o cravo e descem o braço,
para ser pregado na cruz, deitaram Jesus naquela cruz. Mas não se esqueça que o deitar Jesus foi algo torturante. Afinal, as suas costas estavam todas perfuradas, doloridas. Ao ser crucificado, recebeu pregos em suas mãos e em seus pés. Nem todos os condenados eram pregados. Aliás, os pregos eram uma condenação a mais para os criminosos que tinham certo requinte em seus crimes. Noutras palavras, os pregos eram para os bandidões, os pregos eram para os piores bandidos, os piores malfeitores. Era o maior castigo que se podia dar, eram os pregos. Jesus recebeu, além dos açoites, o castigo dos pregos. Cada um desses pregos tinha mais ou menos de 15 a 20 centímetros, no formato de uma estaca, com uma cabeça de 6 centímetros de diâmetro. A outra extremidade era pontiaguda. As dores dos pregos até hoje torturam Jesus em seus irmãos que sofrem. Os que mais sofrem, até hoje, as dores dos pregos torturam Jesus. Desprendem também o braço esquerdo, retiram o cravo e descem o braço. Para o segundo prego ser pregado no seu outro braço, Jesus teve que ser esticado pelos soldados, para o prego entrar naquela marcação que estava na cruz, já que aquela cruz não foi preparada para Jesus, aquela cruz era de Barrabás, e não para Jesus. Sendo Barrabás mais alto que Jesus, e tendo os braços mais compridos, Jesus então foi esticado, que teve até mesmo o ombro esquerdo quase que deslocado, e foram rompidos os seus ligamentos, tendões. Desprenderam também os pés. Na luta por um pouco de ar, Jesus era obrigado a apoiar-se no prego colocado em seus pés, que eram maiores ainda que o de suas mãos, porque pregaram os seus 2 pés juntos. E como seus pés já não aguentariam por muito tempo, sem rasgarem-se também, Jesus era obrigado a alternar este ciclo simplesmente para poder respirar, sem encostar suas feridas das costas na cruz, para sofrer uma dor mais amena, ou uma dor a menos. E desceram o corpo de Jesus da cruz. Desceram o corpo de Jesus da cruz. Desçamos também a imagem da cruz em silêncio. Desçamo-la com cuidado, para que a nossa aspereza, nossa falta de fé e de sensibilidade não fira ainda mais o corpo de nosso Senhor, já tão ultrajado pelos açoites e pelos nossos pecados. Vamos colocá-lo no esquife e em silêncio vamos pensando: como eu tenho respondido a tão grande amor, como eu tenho correspondido a tão grande amor do Senhor, como posso corresponder ainda mais?
quando todos abandonaram, quando todos fugiram, houve quem não fugiu, houve quem permaneceu com seu Filho Jesus Cristo. Maria, a Senhora das Dores, ela ficou junto do seu Filho. Aliás, depositaram o corpo do seu filho em seus braços. Oh, que grande é a dor desta mãe! Uma espada traspassou a sua alma. Não há dor maior do que a dor de uma mãe. Que perde o seu filho. Maria aproximou-se de seu Filho Jesus Cristo e o tomou em seus braços. Que nós também aprendamos dela a acolher os que sofrem, acolher aqueles que, como Jesus, também experimentam a dor da ausência, do abandono. Acolhamos a imagem da Virgem das Dores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, com ele abraçada, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, então suportais cruel solidão. Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores.
aflitas chorais, repleta de dores, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Para iniciarmos o beijamento, vamos fazer 2 filas aqui no centro. Não demoremos em frente das imagens, façamos uma reverência, não coloque a mão na imagem, faça uma referência, contemple o mistério e saia a fila da esquerda pelo lado esquerdo, a fila da direita pelo lado direito. São muitas pessoas que querem passar diante do Senhor, diante da Virgem das Dores. Portanto, vamos colaborar para que isso seja feito de uma forma tranquila e serena, pois hoje também é um dia de silêncio, dia de oração. Não podemos ficar conversando na fila, mas temos que meditar o mistério, para que o mistério possa penetrar na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Os cerimoniários podem pegar o cofre também para deixar aqui, junto da imagem, aqueles que desejam fazer também a sua oferta neste dia, para os lugares santos. Por aqui assim. Encosta aqui, opa. Encosta aqui. Isso, pode encostar um pouquinho. E assim vamos iniciando o beijamento, cantando, vamos rezando também. Temos já a equipe que também vai logo mais iniciar as orações. E vamos iniciar esse beijamento até às 21 horas, quando teremos a celebração do enterro do Senhor. Vai orientando um pouquinho.